Antes mesmo de Marina abrir a boca para explicar qualquer coisa, já havia 2 seguranças correndo na direção dela, sem aviso, sem explicação. Ela segurava firme seu cartão de embarque da classe executiva, parada na fila com a calma de quem sabe seu lugar. Mas o atendente no portão nem olhou para o bilhete. Bastou um comando seco: "Senhora, por favor, se afaste." Como se ela fosse um problema, não uma passageira legítima. Enquanto a conduziam discretamente para fora da fila, os olhares ao redor não demonstravam solidariedade, só a confirmação silenciosa de que ela não deveria estar ali. Não com aquele tom de pele, aquele silêncio e aquela postura serena. Mas ninguém, nem a equipe do portão, nem o supervisor sorridente e convencido perto do quiosque, nem o homem que entrou depois sem nem mostrar documento, sabia o que Marina realmente carregava. Ela não tinha comprado só uma passagem para a classe executiva. Ela tinha em mãos algo muito mais valioso. E quando você descobrir o que era, vai entender por que ninguém jamais olhou para aquele voo da mesma forma. Esta não é uma história sobre cor da pele, mas sobre poder. Um poder que nunca se espera, mesmo quando está bem debaixo do nariz de todos. Pense comigo. O que acontece quando quem tentam calar é justamente quem controla o próprio silêncio? Quem é Marina? Por que ela não reagiu e o que veio fazer ali? Deixe suas teorias nos comentários, conte de onde está assistindo e diga se acredita que justiça nem sempre precisa de voz alta. Inscreva-se para não perder nada, porque a verdade vai ser revelada. O sol mal tinha começado a aparecer no horizonte de uma das maiores cidades do país quando Marina chegou ao aeroporto. Eram 5h43 da manhã, muito cedo, até para os padrões do lugar. E a fila para o acesso prioritário já começava a se formar. Ela ficou um pouco afastada, não por não pertencer, mas porque sabia que estar muito perto só chamaria mais atenção. Vestia uma blusa simples cinza, jeans surrado e tênis que já tinham visto dias melhores. O cabelo preso em um coque despretensioso, só uma mochila modesta nas costas. Nada de malas grandes ou marcas caras. Só ela e a determinação silenciosa de quem já viajou sozinha muitas vezes, por motivos que vão muito além de férias. Quando chegou perto da fila prioritária, um funcionário magro, bem arrumado, com um crachá onde se lia Ricardo, olhou para ela com uma hesitação quase imperceptível, apesar do sorriso ensaiado. As sobrancelhas dele franziram assim que Marina deu um passo à frente. Essa fila é só para passageiros da primeira classe executiva, disse ele, um pouco ríspido, apesar da educação no tom. Marina não se deixou abalar e mostrou o cartão digital no celular. Já sei disso, respondeu firme, sem perder a calma. O sorriso de Ricardo vacilou, mas ele escaneou o bilhete. Atrás dela, um homem de terno, meio impaciente, usava um fone Bluetooth e olhava para o relógio. Ricardo lançou um olhar rápido para ele, voltou a Marina e apertou alguns botões na tela. Ok, você está liberada. Pode passar, senhora. Enquanto ela caminhava, Ricardo cochichou para o colega. A gente achava que ela estava perdida. O colega deu uma risada curta e Marina continuou seu caminho. Na área de segurança, as coisas só pioraram. Apesar do acesso rápido garantido pelo bilhete, ela foi parada para uma tal verificação aleatória. O agente indicou que ela seguisse para uma mesa separada. A mochila foi aberta e revirada. Itens de higiene, um livro, um envelope fechado e uma pasta presa por uma fita vermelha. O agente parou no envelope. O que é isso? Documentos particulares, respondeu Marina tranquila. Você é advogada? Perguntou ele virando o envelope. Não exatamente, disse ela. Depois de um silêncio, o agente deu de ombros e a liberou.
A fila seguia em movimento com homens de terno, casais com malas de marca e uma senhora com colar de pedras brilhantes que refletia a luz. Marina viu o padrão, mas não se abalou. Já estava acostumada com o sistema que te caça quando você não se encaixa, como se a suposição fosse uma sombra fluorescente grudada em você. Chegando ao portão, Marina tinha tempo sobrando. O painel indicava Portão 7 e ela se acomodou num canto da sala de espera. Sem mexer no celular ou mandar mensagem, colocou a mochila ao lado, tirou o envelope e apoiou no colo. Parecia pesado, não só no físico, mas no significado. Ali estavam os detalhes de uma mudança radical, prestes a acontecer em uma das maiores fusões do setor tecnológico do país. Ela não parecia a passageira típica da primeira classe, mas era a peça-chave. Uma criança num carrinho perto dela olhou. Marina deu um sorriso discreto, mas a mãe da criança desviou o olhar e virou o carrinho para longe. Marina suspirou e se recostou na cadeira. O alto-falante anunciou: última chamada para o voo 456 para Miami. Passageiros restantes, dirijam-se ao portão 9. Ela viu o atendente conduzir o embarque com facilidade, sorrindo para um homem com pasta e acenando para uma senhora que carregava um cachorrinho numa caixa. A cortesia naquele espaço seguia uma hierarquia invisível. Marina sabia que estava na última posição, mas isso não a incomodava. Ela não estava ali para conforto, mas para observar, testar e confirmar uma suspeita. Há 3 anos, ela recebeu uma carta, um fundo de investimento com uma cláusula. Sua aprovação era essencial para a próxima fase de um grande negócio. O escritório que cuidava disso fez um pedido estranho. Queria que ela viajasse disfarçada para ver como era tratada. Veja como eles agem quando acham que você é invisível, disseram. E ali estava ela. Um novo anúncio interrompeu seus pensamentos. Agora embarcando grupo 1, voo 789 para Nova York. Passageiros da primeira classe e categoria Platinum dirijam-se ao portão. Marina levantou-se e caminhou calmamente até a fila. Um homem 2 lugares à frente lançou um olhar para ela e depois para o atendente, como para confirmar se ela realmente fazia parte daquele grupo. Quando chegou sua vez, o atendente Mal ergueu os olhos. Senhora, o embarque é exclusivo para quem está na primeira classe ou categoria Platinum. Ela respondeu suave, mostrando o cartão. Assento 1A. O atendente piscou, escaneou o bilhete e forçou um sorriso. Pode passar. Ao entrar na ponte de embarque, sentiu vários olhares sobre si. Ela não tinha o perfil típico da primeira. Um glace, mas agia como se não precisasse disso, e esse era o ponto. Encontrou seu assento e se sentou devagar, colocando o envelope com cuidado no bolso da frente. O homem ao lado só acenou educadamente antes de voltar para o tablet. Os compartimentos se fecharam com força, os motores ronronaram e pela primeira vez naquela manhã, Marina permitiu-se um leve sentimento de controle. Que observassem, eles não tinham ideia do que aquele voo realmente significava. O som dos motores aumentou enquanto a porta se fechava com um estalo, marcando a barreira invisível criada pelo sistema. Ela se acomodou ao lado da janela, mochila guardada sob o assento, o envelope repousando no colo como um peso. Ou uma âncora, o passageiro ao lado. Vestindo uma jaqueta despojada e óculos modernos, deu um sorriso tímido e voltou ao seu dispositivo. As luzes diminuíram, os comissários circulavam apressados pelos corredores, fechando compartimentos e checando assentos. Seus olhares passavam por Marina como se ela fosse apenas um código não reconhecido entre os passageiros privilegiados. Uma comissária, com coque impecável e crachá, escrito Isabela, parou na fileira. Olhou para os assentos com uma expressão neutra e sorriu, de forma forçada. Bom dia, disse timidamente. Marina acenou educadamente, sem receber resposta.
Pouco depois, o chefe de cabine, um homem alto chamado Eduardo, passou com uma prancheta, ajoelhando-se ao lado dela. Estamos com um problema na alocação dos assentos, disse, entregando uma mensagem da equipe de solo. Pode me deixar escanear seus dados novamente? Marina desbloqueou o celular e mostrou o cartão. Eduardo olhou para ele um pouco mais do que o normal e comentou: estranho, deve ser erro do sistema. Vou anotar aqui. Sem pedir desculpas, ele se afastou. Isabela voltou com um sorriso exagerado. Seu registro foi atualizado, senhora. Qualquer coisa, nos avise. Marina não respondeu. Em vez disso, fixou o olhar na janela, vendo as nuvens abrindo e fechando como se fossem células sob um microscópio. Ela já tinha voado naquela rota antes, sozinha, ainda jovem, numa viagem. Dura que lhe ensinou que respeito não é dado, mas conquistado, mesmo que às vezes signifique ser ignorada. Essa lembrança pairava no ar como uma névoa leve. Logo que a luz do cinto de segurança piscou de novo, Laura voltou para a fileira, se agachando ao lado de Marina. Desculpe, seu lugar mudou durante o embarque. Pode, por favor, se deslocar para o assento 14C? Precisamos redistribuir o peso. Do avião. Marina levantou a sobrancelha e repetiu desconfiada. Redistribuir peso? Essa é a única razão? Laura assentiu, com um sorriso que parecia encolher na cara. Sim, senhora. Procedimento padrão. Marina manteve a calma sem responder. Recostou-se na poltrona. Prefiro ficar aqui. O sorriso de Laura congelou por um segundo, mas antes que dissesse algo, o alto-falante anunciou: senhores passageiros, por conta de uma leve turbulência, por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. Marina soltou um suspiro profundo. Nenhum outro pedido de troca foi feito, e a turbulência nunca apareceu. O tempo parecia se arrastar. Alguns cochilavam, outros mexiam no celular, alguns conversavam baixinho. Marina ficou imóvel, o envelope no colo intocado. Ela sabia que a verdadeira turbulência não vinha do céu, mas sim de baixo, como se o chão estivesse prestes a ceder. O zumbido constante da cabine era pano de fundo para os passageiros que se entregavam a cochilos, assistiam a filmes ou ouviam audiolivros caros. Mas Marina não se desconectava. Ela captava cada palavra, cada olhar, cada gesto ignorado, arquivando mentalmente tudo, como quem aprendeu a diferenciar entre ser vista e ser realmente respeitada. Ali, o silêncio não era vazio, estava carregado de decisões. Cada movimento ao redor não era por acaso, mas parte de um plano calculado e, o pior, confortável para quem detinha o controle. Mais tarde, Laura voltou com uma bandeja de prata cheia de toalhas aquecidas, oferecendo-as sorridente para as fileiras 1, 3 e até 4 atrás de Marina. Mas a dela foi completamente ignorada, sem sequer um olhar. O homem ao lado dela já estava imerso em seu trabalho, indiferente ou acostumado a que o conforto dos outros custasse caro. Marina não pediu a toalha. Apenas observou em silêncio, como se aquela bandeja invisível passasse ao seu lado, ignorando o movimento ao redor. 20 minutos depois, o aroma de pão quente invadiu a cabine, anunciando o início do serviço na primeira classe. Carrinhos de metal deslizaram entre as fileiras, cobertos por panos que davam um ar de luxo, embora Marina soubesse que o ritual era sempre o mesmo: aquecer o prato, servir, recolher. Laura reapareceu na fileira 3A com um sorriso forçado e um menu impresso. Parou diante de Marina, apresentou as opções com uma demonstração exagerada, anotou algo em um bloco e seguiu, como se fosse um acessório do carrinho. O carrinho continuou, ignorando Marina, nem oferecendo o menu, nem perguntando. Ela esperou até que 3 fileiras fossem atendidas antes de limpar a garganta. Laura se virou, mas não se aproximou. Fui ignorada no serviço?
Marina perguntou, com voz tranquila. Laura respondeu mecanicamente. Não tinha certeza se você tinha direito. Deu uma risadinha condescendente. Essas designações podem ser confusas às vezes. Marina inclinou a cabeça e respondeu só. Estou bem assim. Laura hesitou, consultou a lista novamente, como se precisasse confirmar, e disse rápido. Certo. Prefere frango assado com ervas ou bacalhau ao molho de limão? Sem olhar, Marina escolheu o bacalhau. Pronto, já vai chegar, disse Laura fingindo alegria e sumiu. Quando o carrinho voltou, 15 minutos depois, o prato estava frio. O peixe mal reaquecido, os legumes murchos, o arroz grudado, erro evidente, mas sem querer. Marina não tocou na comida, apenas recolocou a tampa, empurrou o carrinho para frente e voltou a se concentrar no envelope, que parecia pesar ainda mais a cada minuto. Do outro lado do corredor, um passageiro pediu um refil. Um comissário apareceu na hora, perfeito no atendimento, uma atenção que Marina não invejava, apenas observava. Aos 33 anos, ela já não se importava em ser aceita. Agora, o que valia era perceber quem mostrava a verdadeira face quando não precisava fingir. Então, veio o momento que definiria o tom daquele voo. Um homem, mais de 50 anos, calças sociais e fones caros, levantou-se da fileira 5, inclinou-se sobre o assento de Marina como se fosse um espaço público. Ei, disse alto para que todos ouvissem. Ela é da primeira classe. Nem olhou para Marina enquanto falava. Ela não se mexeu, não precisava. A observação não era para ela, mas servia como uma declaração de posse. Ele riu de forma contida, mas não escondeu o tom condescendente. Ela está na lista, respondeu, desviando-se do homem. Ele riu, bateu 2 vezes no assento e voltou ao lugar. Marina permaneceu imóvel. O coração não disparou, mas os dedos apertaram o envelope. Duvidava que teria mantido a calma se reagisse ali. Mais tarde, na arrumação da cabine, um jovem auxiliar, claramente no começo da carreira, tentou pegar o carrinho de Marina, mas parou. Não gostou da comida? Perguntou tímido. Marina lançou um olhar educado, mas indecifrável. Estava fria, respondeu ele, murmurando um pedido de desculpas, guardando seu cartão de atendimento. Segundos depois, Marina ouviu um sussurro para Laura, que lançou um olhar irritado em direção à fileira 3. A partir dali, Laura não sorriu mais durante o voo. Eventualmente, a voz do piloto anunciou a aproximação para o pouso. A maioria dos passageiros já dormia, ou se isolava com fones. Marina ficou alerta, desconfiada daquela calma. Ali, Laura passou novamente, checando cintos. Ao chegar à fileira 3, olhou para a bolsa de Marina no chão e lembrou. Todos os pertences pessoais devem ser guardados nos compartimentos durante o pouso. Já viajei muito, respondeu Marina serena. Laura não falou mais nada e seguiu. Quando as rodas tocaram suavemente a pista e a cabine tremeu, Marina voltou a apertar o envelope. Sabia que aquele era o momento decisivo. Não precisou falar nada. Cada omissão no serviço, cada toalha não oferecida, cada regra cumprida friamente, cada olhar e sussurro já tinham contado a história. Enquanto o avião taxiava até o portão 19, ela sentiu o frio da confirmação. Esperou a luz do cinto apagar, pegou a bolsa e tirou não só o envelope, mas também outro item. Marina não se apressou enquanto os passageiros começavam a se levantar empurrando malas. Sentou-se, deslizando o envelope para o colo como quem cuida de uma relíquia. O selo vermelho de cera, ainda intacto, brilhava discretamente na luz da cabine. Foi então que ela notou um movimento sutil. Laura na frente da cabine, observando-a sem disfarce. A fachada de atendimento ao cliente havia caído. O voo acabou, mas a tensão daquele jogo de poder continuava. Quando o corredor ficou mais vazio, Marina se levantou, pegou a bolsa no ombro e o envelope na mão e caminhou lentamente, decidida, até a saída.
O comandante, cumprindo o protocolo da primeira classe, agradecia e acenava enquanto os passageiros desembarcavam. Quando Marina chegou, o sorriso dele esmoreceu um pouco. "Boa viagem", disse após uma pausa. Ela só acenou, sem retribuir, e pisou na ponte de embarque, recebida pelo ar frio da transição. No meio do corredor, um agente de segurança uniformizado a abordou, bloco de anotações em mãos, fone no ouvido. "Senhora Oliveira?" Marina não demonstrou surpresa. "Sim", respondeu. Ele foi educado. "Precisamos confirmar seu destino final antes de liberar sua bagagem. Só uma verificação de rotina." Os lábios de Marina se apertaram. "Você precisa confirmar exatamente para onde eu vou", ela repetiu incrédula. O atendente consultou seu tablet e respondeu: "Sim, senhora, parece que sua reserva foi alterada para um status 19B, que exige uma checagem interna." Laura avançou, a voz firme. "Quem colocou esse código?" Ele hesitou, coçando a cabeça. "Não consta. Talvez tenha sido automático." "Não foi", ela retrucou seca. "Por favor, me acompanhe para resolver isso." Ele a guiou por um corredor estreito, ladeado por portas de armazenamento, com um cheiro forte de desinfetante no ar. No final, uma sala pequena marcada como Operações estava aberta. Dentro, diante de 2 monitores e uma impressora, uma mulher de blazer azul, com um crachá indicando ser supervisora de suporte, a cumprimentou diretamente. "Senhora Almeida, detectamos uma anormalidade no seu registro. Seu assento foi alterado durante o embarque, porque nosso sistema indicou sua reserva como padrão, provavelmente por um upgrade acidental." Laura colocou uma pasta sobre a mesa sem abrir e perguntou: "Por que isso é um problema?" A supervisora digitou algumas coisas e explicou: "Seu bilhete foi emitido a partir de um voucher antigo, vinculado a um programa que não usamos mais e que o sistema atual não reconhece." Laura levantou uma sobrancelha. "Ou seja, o próprio sistema não reconhece o que eu tenho." A supervisora fez uma pausa e continuou: "Programas antigos são vulneráveis. Já tivemos problemas com revendedores falsos." Absorvendo essa explicação fria, Laura rebateu: "Está insinuando que eu embarquei ilegalmente em um assento que paguei?" A supervisora endireitou a postura. "Não estamos acusando, apenas protegendo a integridade operacional." Laura fixou os olhos nela. Então tirou da bolsa uma carteira de couro marrom, deslizou um cartão fino e colocou ao lado da pasta. O cartão tinha um número de identificação gravado em relevo com tinta dourada. Não era bancário. A supervisora piscou surpresa. "Isso é algum tipo de autorização?" "Autorização nível 4 da corporação Sigma Norte", respondeu Laura. O atendente ao lado enrijeceu e a supervisora franziu o senho. "Essa é uma empresa de investimentos, não?" perguntou ela calmamente, abrindo o envelope e retirando um documento de página única, com um cabeçalho impecável e um brilho sutil. "Este é o documento da empresa que detém 41% das ações na fusão da sua companhia aérea. É um acordo vinculativo de confidencialidade e eu sou a testemunha final antes da aprovação da liberação." O ambiente mudou. A energia pareceu se ajustar ao reconhecer que a pessoa que tentavam dispensar tinha a chave do jogo. A supervisora abriu a boca para falar, mas Laura a cortou. "De jeito nenhum. Este voo nunca foi sobre divulgação pública. Foi um teste real, um engajamento direto da única pessoa autorizada a validar a cláusula do fundo fiduciário. Estou aqui para verificar, não para ser tratada como VIP." O silêncio caiu pesado, enquanto a supervisora repassava mentalmente as últimas 6 horas. Ela se endireitou mais, não por autoridade, mas por formalidade. "Senhora Almeida, gostaríamos de oferecer..." "Não", Laura interrompeu firme. "Vocês vão registrar tudo." Virando-se para o atendente, perguntou: "Onde está?" "Minha mala?"
Ele gaguejou. Está na área D2, senhora. Posso acompanhá-la? Laura assentiu, pegou a pasta e o cartão e saiu da sala sem dizer mais nada. O corredor parecia ainda mais gelado. O ar estéril tocava sua pele. O atendente a seguiu discretamente enquanto caminhavam para a retirada de bagagens. Lá, o carrossel estava vazio, exceto por uma bolsa de lona largada ao lado de um recipiente metálico com etiqueta amarela. Item não verificado. Acesso restrito. Laura pegou a bolsa sem fazer barulho. Um zíper estava entreaberto. Ela abriu e viu a pasta. As páginas amassadas, mas intactas. Olhou para o atendente. Isso foi aberto? Não sei, senhora, não deveria ter sido. Ele respondeu. Ela fechou o zíper, colocou a bolsa no ombro e ordenou. Chame seu supervisor. Ele assentiu e se afastou. Laura virou-se para uma parede distante, onde uma janela estreita mostrava a pista de decolagem. Aviões levantavam voo a cada 3 minutos. Tudo lá fora parecia em ordem, mas a verdadeira turbulência já se formava por dentro daquele sistema. Entre sorrisos ensaiados, gestos contidos e exclusões calculadas, ela sabia que não consertaria o sistema em um só voo. O corredor cinza, as luzes fluorescentes piscando e o cheiro de limpeza eram um lembrete constante. Sozinha, com a bolsa no ombro, apertou a alça. Sua respiração estava calma, mas a mente focada. Pouco depois, ouviu passos antes de ver quem vinha. Um homem em terno azul marinho, com um crachá prateado que dizia Eduardo Silva, apareceu na esquina. Estendeu a mão, mas Laura recusou, olhando para ele fria, sem hostilidade, só deixando claro que não queria conversa. Você abriu minha bolsa. Eduardo hesitou. O sorriso profissional sumiu por um instante e voltou. Precisamos verificar se o conteúdo não representa risco à segurança. É só um envelope lacrado com selo jurídico, ela retrucou. Esse selo foi sinalizado como risco. Ele rebateu, apontando para uma sala próxima. Pode me acompanhar para esclarecer? Laura permaneceu firme, desconfiada de tentar controlar a conversa atrás de portas fechadas. Perguntou com tom firme. Eduardo piscou e, após uma pausa, disse: Nosso sistema marcou seu comportamento como problemático porque recusou mudar de assento. Ela respondeu voz baixa e estável. Receberam um relatório dizendo que fui inapropriada e desafiadora, que isso precisa ser registrado. Eduardo olhou por cima do ombro, querendo sair dali, mas ela continuou. Vocês estão reescrevendo os fatos, não porque fui agressiva, mas porque não cedi. Ele desviou o olhar, procurando uma saída. Olha, senhora Almeida, podemos registrar o incidente ou deixar passar, mas sugiro desativar a escalada. Ela soltou uma risada baixa. Esse é o seu termo favorito, né? Desescalar. Vocês provocam o conflito e depois culpam minha reação. Eduardo se endireitou, olhos estreitados. Se não está satisfeita, pode registrar reclamação no atendimento. Laura permaneceu firme. Você fala do mesmo setor que produziu um relatório falso minutos depois do meu desembarque? Antes que ele respondesse, o telefone dele vibrou, e ele murmurou um com licença e se afastou rápido. Laura o viu desaparecer na esquina, soltou um suspiro e escolheu um canto tranquilo na sala de espera quase vazia. Só alguns funcionários de limpeza e um senhor passando com esfregão. Sentou-se, colocou a bolsa no colo e abriu a pasta de novo. As bordas já estavam marcadas, mostrando que alguém mexera nela com descaso, como se achassem que o conteúdo não valia nada só por ser dela. Essa certeza do desprezo do outro doía, mais que o ato em si. Pegando o celular, abriu um app seguro ligado ao fundo fiduciário.
Sua digital destrancou o sistema e, em segundos, apareceu uma lista com várias identificações, relatórios anônimos dizendo que ela questionou autoridades, ignorou instruções da tripulação, foi ríspida, recusou mudar de assento e até reteve documentos. Nada disso era verdade. Só o suficiente para justificar o tratamento, não como punição, mas para apagá-la. Ela fechou o app, recostou a cabeça na parede fria. O alto-falante chamou nomes para auxílio, retirada de bagagem, acionamento de funcionários, mas não o dela. Ela não estava ali para ser atendida, estava sendo apagada. Eles não gritavam que ela não pertencia, só queriam que ela duvidasse disso. De repente, as portas de vidro ao lado se abriram e um homem com um colete neon entrou segurando uma prancheta. Laura Almeida, ele perguntou. Ela assentiu. Recuperamos seu item pessoal, disse, levantando uma bolsa de documentos que ela reconheceu. Estava aberta perto da área de limpeza. Talvez tenha caído durante a transferência. Laura ficou imóvel. Não caiu, respondeu calma. Foi levada. O homem piscou confuso, então Mariana deixou a bolsa cuidadosamente sobre a mesa, sabendo que não havia prova concreta contra ela. Afinal, nada tinha sido registrado oficialmente. Não há como provar nada, disse, levantando-se para olhar melhor o conteúdo. Audrey, abrir a bolsa, percebeu que nada faltava, mas notou que a última página do contrato estava dobrada, como se alguém a tivesse amassado de maneira descuidada. Ela passou os dedos para alisar a folha, colocou tudo de volta no lugar e se virou para a janela estreita. 2 funcionários de bordo passavam pelo corredor. Um deles, Renata, conversava animadamente, repetindo aquele discurso ensaiado sobre a passageira difícil, os procedimentos rigorosamente cumpridos. Mariana assistia em silêncio, sem raiva, sem satisfação, apenas com a calma firme de quem agora detém a verdade. E ela sabia que, quando usado com inteligência, o silêncio dizia muito mais do que qualquer grito. Saindo da sala, Mariana voltou para o terminal. O portão onde chegara antes, agora, estava sendo usado para um novo voo, com um atendente diferente, verificando bilhetes e conversando com um grupo de passageiros bem vestidos. Mariana passou despercebida até que ouviu seu nome. Senhora Oliveira, por favor, precisamos falar com a senhora. A voz vinha de trás, calma, mas decidida, de quem não queria confusão. Ela parou, virou-se e caminhou de volta pelo corredor. Sua segunda ida ao banheiro fora tranquila, sem tropeços nem atrasos. Apenas uma necessidade básica após horas no ar. Mas, ao retornar ao seu lugar, Renata apareceu de novo, sem o sorriso anterior, com um tom seco, quase uma advertência. Senhora Oliveira, falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Pedimos que permaneça sentada pelo resto do voo. Movimentos excessivos no corredor podem incomodar os demais passageiros. Mariana olhou para ela, sem hesitar. Existe mesmo uma regra contra usar o banheiro mais de uma vez? Perguntou firme. Renata vacilou, escolhendo as palavras. Não é exatamente uma regra, mas atitudes como ficar se levantando ou ficar perto da equipe podem passar uma impressão errada. Mariana manteve o olhar fixo nela. Melhor prevenir do que remediar, disse Renata, com um sorriso forçado. Mariana não respondeu. Ajeitou o cinto e voltou a olhar para a janela, enquanto o avião iniciava a descida. O sinal do cinto acendeu, a equipe se preparava para o pouso e os anúncios finais soaram neutros. Mas Mariana notou a mudança na postura dos comissários. Renata continuava a olhar para a frente, enquanto outra funcionária trocava um breve aceno com ela perto da área de lanches, acompanhada por um comentário sussurrado no rádio. O que Mariana sentiu foi tensão. Um protocolo frio e impessoal, que só aumentava o desconforto.
Aquele procedimento não precisava ser agressivo para ser doloroso. Bastava ter autorização, e essa permissão já fora dada. Quando o avião finalmente parou no portão, mal o sinal para soltar o cinto havia soado, 2 seguranças entraram na cabine. Não eram policiais, mas usavam distintivos de segurança aeroportuária, um controle discreto, porém firme. Caminharam pelos corredores conferindo os passageiros e pararam exatamente na fila dela. "Senhora Oliveira", disse o oficial, mais alto, com voz profissional e gentil, "precisamos que venha conosco para uma verificação rápida." Mariana não se mexeu de imediato. "Há algum problema com meus documentos?" perguntou. "Não", respondeu o outro. "Apenas recebemos um relatório sobre seu comportamento a bordo. É só uma checagem rápida, certo?" insistiu o oficial mais alto. "Que tipo de relatório?" ela perguntou firme. "Constatamos movimentação excessiva durante os momentos de segurança, recusa em seguir orientações de assento e algumas interações consideradas desafiadoras", explicou ele lentamente. Mariana se levantou. "Então estou sendo retida, e por ter ido ao banheiro e por não ter cedido a uma refeição?" "Ninguém está sendo detido", garantiu o oficial, escolhendo as palavras para parecerem suaves. Mas Mariana já sabia a verdade. Pegou sua bolsa que estava debaixo do assento, percebendo o olhar de Renata. Uma atenção fingida, sem pesar nem arrependimento. Os demais passageiros fingiam não notar, alguns lançando olhares discretos, registrando mentalmente o momento. Mariana colocou a bolsa no ombro, apertou o envelope contra o corpo e seguiu os 2 oficiais pelo corredor, saindo do avião. Na ponte de embarque, o silêncio era quebrado apenas pelo eco dos passos e pelas luzes fluorescentes do terminal refletidas. Nas janelas, um dos oficiais ia um pouco à frente, o outro ao seu lado. Não houve algemas, nem força, apenas uma condução firme por um ambiente que parecia neutro, mas claramente controlado. Pararam perto de uma porta de serviço ao lado de uma área de limpeza. "Por aqui", disse um deles, abrindo a porta, para revelar um corredor reservado, com paredes cinza e placas que só os funcionários viam. No fim do corredor, uma pequena sala com vidro fosco, 2 cadeiras e uma mesa. Uma mulher de blazer já estava sentada, digitando em um computador. Ao ver Mariana entrar, disse: "Senhora Oliveira, sou a oficial Laura Mendes, responsável pelo pós-chegada. Pode me mostrar sua identificação, por favor?" Mariana retirou a carteira de identidade e o cartão de embarque, entregando-os. Laura escaneou rapidamente os documentos, os dedos deslizando pelo teclado. "Há uma anotação da equipe de solo, não um relatório formal, mas um alerta interno, dizendo que a senhora resistiu às normas da cabine e causou desconforto aos demais passageiros." Mariana inclinou-se para a frente. "Mencionaram quais passageiros?" "Não, senhora, por motivos de privacidade. A acusação é anônima." "E eu não tive chance de me defender antes de ser levada para uma sala de verificação?" Laura hesitou. "Na verdade, não é uma sala de detenção, apenas uma área de verificação." Mariana sorriu levemente, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Sua maneira de falar faz parecer um serviço de hospitalidade", comentou. Antes que Laura respondesse, a porta se abriu novamente. Um homem de cerca de 40 anos entrou, vestindo terno sem gravata, carregando uma pasta e com um ar cansado. "Senhora Oliveira, sou Paulo, do Departamento de Operações. Revisei o relatório e preciso esclarecer alguns pontos diretamente com a senhora." "Incidente?" perguntou Mariana. "Sim, sobre ter ido ao banheiro e recusado uma refeição fria", respondeu ele, balançando a cabeça desconfortavelmente. A redação do relatório acionou protocolos automáticos. Termos como inconformada e desafiadora geram atenção extra. Mariana o encarou firme. "Então o sistema pune o tom da minha voz, não meus atos?" Ele hesitou. "Ele avalia sinais."
começou, mas ela interrompeu. E registra que minha refeição foi servida com atraso, meu assento foi alterado e que incomodei os outros. Nada disso está no relatório. Paulo murmurou algo baixo. Mariana tirou o envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa como uma declaração silenciosa. Este documento pode afetar cada contrato que sua companhia aérea tem com 3 parceiros regionais, declarou. Sugiro que parem de prestar atenção a sinais e comecem a verificar os fatos. Paulo olhou para o envelope enquanto Laura trocava olhares tensos com ele. O clima na sala se tornou denso, como a calmaria antes da tempestade. Mariana cruzou as pernas lentamente e com voz fria e clara disse: "Vocês tiraram a pessoa errada do voo." Por um longo instante, o envelope ficou sobre a mesa, uma ameaça silenciosa, enquanto sua voz soava sem raiva, sem pânico, apenas medida e perturbadoramente calma. Lucas olhou para a agente, que manteve o rosto sério, mas com os olhos atentos. Ninguém falou nada, esperando o próximo movimento. Foi Cecília quem quebrou o silêncio. Ela vasculhou o forro interno da bolsa e tirou um envelope menor, selado, com cera vermelha que brilhava sob as luzes frias da sala. Colocou o envelope com cuidado ao lado do primeiro documento e falou firme: "Este aqui é um mandado oficial, assinado pela Diretoria de Controle do Fundo Central. Ele garante autorização total para anular qualquer interferência nos ativos, seja prisão, acesso a documentos ou qualquer acusação baseada em erro administrativo." Lucas piscou surpreso. Fundo Central? Cecília fixou os olhos nele. "Você sabe o que é isso? É o segundo maior investidor da sua empresa aérea. Está por trás disso. Leia com atenção antes de tentar mexer comigo outra vez." A agente Banks inclinou-se para olhar o selo, sem tocar no envelope. Lucas pegou o envelope com cuidado, examinando o selo. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer o código microgravado na cera. "Esse selo está ativo?" perguntou. "Desde hoje de manhã", respondeu Cecília. "Desde que sua equipe tentou reclassificar meu comportamento, o mandado já estava valendo." Lucas repousou o envelope na mesa como se fosse algo delicado ou perigoso. Pegou o celular, digitou rápido e falou para as agentes: "Avise o comando do terminal, pode ser que precisemos frear outras ações." Dana Banks assentiu e saiu sem dizer uma palavra. Cecília se reclinou um pouco na cadeira e continuou: "Aposto que já registraram minha ocorrência no sistema, certo? Seja lá qual for o código, 37C ou 82B, não vai colar. Aliás, agora todo o sistema regional vai ser revisado para entender como esses códigos são dados, baseados em padrões, perfis e histórico dos funcionários." Lucas esfregou as têmporas, visivelmente incomodado. "Isso é um assunto que deveria passar por outro canal." Cecília interrompeu, com um leve sorriso de quem está no controle. "Esse canal agora tem minha assinatura digital, autorizando auditoria externa." O celular dela vibrou. Ela desbloqueou a tela, mostrou para Lucas, onde uma mensagem aparecia: "Diretiva ativa. Status confirmado pelo comando superior." Lucas engoliu seco. "Isso ultrapassa os limites deste aeroporto", murmurou. "Sim", respondeu Cecília com calma. "Vai onde esse padrão levar." E naquele mesmo instante, no prédio administrativo, um telefone tocou na mesa de Lisa, chefe de ética e protocolos. Ela atendeu na segunda chamada, esperou alguns segundos e então se levantou de repente. "Quem fala?" perguntou. "É ela", veio a resposta do outro lado da linha.